vou começar a atender como educadora parental ou como uma abordagem que mudou totalmente meu paradigma do que eu estudei na universidade para realmente atender numa visão de mundo diferente se eu me sinto insegura para atender? Essa é uma dor frequente de pediatras, de psicólogos que saem de abordagem cognitivos comportamentais, de muitas pessoas que começam a estudar educação positiva ou também de mães que se tornam educadoras parentais e à frente de atender uma família com uma dificuldade ou de olhar para a dificuldade da própria casa e aí querer estar aliado com a ciência, aliado principalmente com as leis do país, começa a ver a própria incoerência e se sentir inseguro para atender. Isso é frequente e isso é muito bom. Da onde vem? O que a gente pode fazer em relação a isso? E principalmente, como que a gente pode usar a educação positiva com a gente mesmo na nossa autoeducação para a gente mudar essa realidade. Eu vou convidar aqui hoje para essa live, esse bate-papo gostoso, a Lívia Praieiro, minha sócia. Aê, Livinha, bem-vinda! Bom Bom dia! dia, amiga. Tudo bem, meu amor? Tudo. E com Eu achei você? esse te... Eu tô bem também, muito obrigada por perguntar. Achei esse tema tão importante, Também Lívia, adorei. porque a gente ouve isso. Eu comecei a live aqui dizendo que não é só para quem faz. Por exemplo, vou usar o teu exemplo. A Lívia é engenheira e fez uma transição de carreira para abordagem, para ser uma educadora parental, né? Apesar de que eu acho que você fez duas, né, Lívia? O quê? Não, é Sim. porque É a porque Lívia. primeiro eu virei consultora do sono e depois educadora parental. Isso? Exato, é. E aí o que acontece? Eu falei para eu meio que trouxe para a gente falar essa insegurança em mudança de paradigma, de abordagem, ou seja, eu sou uma psicóloga que veio de uma formação padrão da psicologia que está bem distante, né, do que a gente está assistindo ou fazendo ou disseminando para as pessoas. Por que que isso acontece e os caminhos que a gente tem para seguir? Lembrando que a gente também vem de um pensamento exatamente como esse comentário aqui. É tão difícil lutar todo dia por dignidade, Li, não quero mais lutar não, tô tão cansada. Eu não consigo mais, não. Lutar é muito patriarcal, amores. Vamos parar de lutar, vamos aprender a acolher as nossas dores, as nossas inseguranças, as nossas limitações, acolher as possibilidades, inclusive, porque lutar, não quero mais, dá uma canseira, uma preguiça aqui já. E até pensando, né, gente, quando a gente fala em lutar, significa que a gente vai entrar em luta e fuga e a gente não vai conectar com o outro. Então, se o outro está brigando por algo e eu também brigo, então, alguém colocou aqui sobre o castigo na escola, que a pessoa falou que ela nem pedagoga é e tal. Então, enquanto a professora está castigando a sala, ou seja, ela está em luta, o recurso que ela tem na sala é colocar de castigo. Se a maneira como eu também vou lá e me coloco também em luta, nunca vai dar certo, porque nós duas estamos lutando e o sistema nervoso nosso vai sempre estar aqui de quem é que vai ganhar. A gente vai aprendendo com o tempo, não que seja fácil, né, Flash? Que esse é um aprendizado diário de como é que eu trago essa informação, como é que eu acolho essa professora na falta de recurso, na falta de repertório mesmo. Nossa, esse tanto de aluno nessa sala, imagino que seja super difícil. Nem consigo imaginar se eu estivesse lidando com tantas crianças. E ao mesmo tempo, a gente vê que não pode, castigo, não sei o que recurso. Sabe o que eu aprendi outro dia? Escutei que existe esse recurso. Então a gente vai. Entendendo também com o tempo que a gente, na verdade, por tanto lutar, como a gente foi criado nesse lugar, né? De quem tem mais força ganha, né? E nossos pais eram assim conosco, nossos chefes, nossos parceiros, nossas parceiras, enfim, sempre tem essas relações muito hierárquicas em todos os contextos, né? Não é só. E principalmente mães, né? Os pais, os cuidadores com as crianças a gente de novo se relaciona e busca isso no mundo. E aí a gente vai ter que entender que agora que a gente tem mais conhecimento, a gente tem outros caminhos e outras maneiras de acessar. Ou às vezes nem consegue acessar, a gente vai ter que esperar o nosso tempo, né, Flá? Às vezes, É, quanto tempo eu com meu parceiro falo assim, não vai adiantar eu agora com raiva querer
colocar o meu ponto de vista, porque eu estou em luta. Eu não estou afim de conectar com ele e da gente entrar num senso comum. Eu quero ganhar, então não é o Mas momento. aqui eu quero pegar o teu exemplo, então, Livinha, aí na raiz de tudo que eu acho. Mas você não é a moça que criou a educação positiva aqui? Pois, Você vive isso aí olha, nas... pois é, como é que você pode, né? Você não Não foi ser uma das perfeito. fundadoras da Escola de Educação Positiva? Você vive isso? Você e seu marido discutem? Não, gente, aqui em casa é só flor. Não, mas sabe o que que é importante, Livinha? Eu acho que você falando, eu me vejo muito, e você também trouxe muita coisa para mim, assim, que é na idealização, sabe? Numa idealização que vem de uma educação tradicional, onde eu projeto o produto final. Então, peraí, se a Lívia leu o livro de apego e a Lívia é a única trainee no Brasil em apego, como é que ela tem alguma dúvida de como agir em relação à relação de apego que ela está construindo? Gente, porque a Lívia é humana e vem. Só que se eu idealizo um lugar lá de cima, tô eu agindo como educação tradicional. E aí a minha pergunta para vocês é: quantas vezes vocês agem com a educação tradicional com vocês mesmos? Eu deveria saber. Lívia, eu terminei uma aula esses dias e eu falei assim: nossa, eu precisava ter agido nisso que eu acabei de ensinar ontem à noite. Total, né? Isso é um constante, né? Uma constante nossa, da gente realmente se deparar com muitos desafios, pelo menos agora os reconhecer, né? Mas você falou um ponto legal que eu acho que encaixa muito nessa live, que eu tenho, um cuidado profundo que eu tenho tido comigo, na minha história, né, no que eu tô processando comigo, é essa ser muito autoritária comigo, né? Eu sou muito autoritária comigo. Ao mesmo tempo que eu quero, às vezes, representar nas minhas relações uma relação de compaixão, de respeito e de empatia, eu tenho que começar por mim. Eu me vejo muito não empática comigo, muito não compassiva comigo. Então, a gente começar a entender que esse processo começa aqui, né? Senão ele fica dual, assim, eu querendo sim mudanças, querendo sim agir diferente, mas eu preciso agir assim comigo, né? Com as minhas falhas, reconhecendo a minha humanidade, para reconhecer as demais, senão não Exato. consigo. E aí transborda, né, Li? Só que esse é um processo. Lembrando, a educação positiva e o que a gente vai passar para vocês no seminário, que é trabalhando com propósito, é sobre isso que eu e a Liv estamos falando. Que é o quê? A educação positiva não é um conjunto de ferramentas que você vai aplicar com o marido, com o filho, com a professora que está botando a criança de castigo e que tá. Não, não é isso para obter o que você quer. Não é isso. A educação positiva é um convite contínuo, infinito e além da gente buscar constantemente a nossa autoeducação, o nosso olhar para o que a gente realmente precisa e pode fazer para que a gente use o nosso cérebro desenvolvido, desconstruindo coisas da educação tradicional e que a gente possa colocar aqui. Então, o evento, gente, já vai ser sábado que vem, onde a gente vai estar mostrando para vocês que essa mudança de paradigma, ela acontece, Lívia, na pediatra, que começa a ter contato com a educação positiva, na dentista, na TO, no fisioterapeuta, no professor, no coordenador de escola, na consultora de sono, que saiu de um treinamento de sono e aí vai começar a fazer algo relacionado, alinhado com a natureza humana, com o apego seguro. Para psicóloga, eu estou atendendo uma psicóloga que está sendo tão bonita a humanidade dela, ela disse, Flávia, o meu arsenal comportamental está vivo em mim constantemente. E ela tentando o quê? Moldar e controlar esse comportamento, esses pensamentos dela. Quando eu tô trabalhando com ela, é como eu posso ser muito compassiva com Exatamente. com esse meu lado. A inscrição, Elulu, é só digitar seminário que você vai receber o link e vai se inscrever direto. Por quê? Porque essa mudança de sair de um lugar que olha para uma teoria com base epistemológica comportamental e foca num resultado final, num comportamento final, para uma teoria com muita base, com muita evidência, aliado com a neurociência totalmente contemporânea que a gente tem hoje, com a ciência do trauma, com o apego seguro, né, com tudo, e aliado com as ciências do trauma e as leis do país vão focar muito mais nesse processo. E veja, Lívia, a gente começou aqui falando como a gente também precisa constantemente focar no nosso processo. Nossa, tô sendo autoritária o tempo todo comigo mesma. Eu sou psicóloga de adultos e casais, é fundamental para nós fazermos olhares para sua infância.
seja tendo filho ou não. Não tem como, né? Porque senão a gente só fica no moldar comportamento, né, Laura? Então a gente precisa muito. E aí eu digo uma coisa que eu adoro, que é a parte do que eu e a Lívia estamos trazendo, e que a gente vai colocar no seminário, que é a seguinte. Não existe casal difícil para você atender, Laura. Não existe desafio da parentalidade extremamente difícil para nós. Existem coisas na nossa vida que a gente não trabalhou ainda em nós para ultrapassar aquilo. E aí é muito legal, né? Quando a gente começa, Lívia, a abraçar as oportunidades da vida, que nem você falou, eu preciso aprender a ser compassiva comigo mesma. Sim. E quando a gente fala em trabalhar com propósito, a trabalhar com educação positiva, até a abordagem, onde eu realmente sou empática, onde vai passar por mim, a gente também vai ter que entender que muitas das vezes, e vai ser o caminho, e esse é o caminho compassivo mesmo, eu vou sim conseguir atuar com as outras famílias, ainda, mesmo ainda estando em um Exatamente. processo de transformação meu. Porque quando a gente acredita que a gente vai estar pronto, né, às vezes é um tema difícil, assim, delicado, mas é quase como se a gente esperasse as políticas públicas que favorecessem o nosso maternar, as políticas públicas que permitissem, né, que todos tivessem igual valor de dignidade, para sermos respeitosos com os nossos filhos, para que a gente consiga se dedicar. Não vai dar para esperar, a gente vai ter que caminhar no nosso processo pessoal, com todos os nossos desafios, no zero privilégio que muitos vivenciam nessa relação, es- esperando sim esse lugar que vai me dar um sustento, um apoio, que vai me aliviar, que vai me trazer alguma segurança que seja fundamental para me vincular, etc. Mas não vai dar para esperar. A infância ali não está esperando, mas a gente vai ser político sim, vai lutar, isso entra em voga nas nossas conversas, né? O quanto a gente vai conectando com as outras pessoas e trazendo também essa consciência, que é um papel muito que a Flá fez na minha vida e faz diariamente. O quanto que, dessa mesma forma, a gente atuando como educador parental, a gente não vai poder esperar a nossa perfeição, as minhas relações todas serem empáticas e respeitosas, que eu nunca mais erro com meu filho e agora eu sigo atendendo outras famílias porque eu sou uma perfeita profissional e mãe. Então, se a gente for esperar esse momento, ele nunca vai chegar porque ele não é humano, né? Eu vou vivenciar os meus desafios agora com o nome, agora sabendo que eu que não tive condição de lidar com aquela situação, entendendo que é sobre as minhas emoções, entendendo sobre o meu estado emocional, e não mais sobre a criança, e não mais sobre o meu parceiro. Isso vai ser coisas que vão mudar quase que de uma forma mais fácil, mas daí eu parar os meus comportamentos, né, Flá? São buracos mais profundos, são as cascas ali da cebola mais profundas que eu vou ter que ser compassiva e paciente comigo para eu chegar, né, e me dedicando cada vez mais nisso. Então, só para a gente entender que não existe perfeição, ou eu não preciso, se a gente esperar estar pronto para atuar, a gente nunca vai se encontrar nesse lugar, porque não existe esse lugar de perfeição do autoritarismo. Exato, isso é a educação tradicional vivendo dentro de nós e a gente vai constantemente poder acolhê-la, né? Inclusive nessa dor. Ontem eu estava dando uma conversa com uma pessoa e ela falou assim: não, mas o problema disso é porque o sistema faz tal coisa, e o problema disso é porque o pai não está ativo. O problema disso, eu falei, gente, quando a gente toma, e eu entendo isso, e eu não tô tirando a razão dela em alguns momentos. Seria ideal, seria. Mas, Li, se a gente parar e olhar, o ECA tem 30 anos, 33 anos. A Constituição Federal, eu fico pensando nas pessoas que se uniram para desenvolver aquilo, é a coisa mais linda do mundo, o que está nas leis, o que está ali. A questão é, a gente precisa de um movimento que seja realmente de cima para baixo, mas também precisa pegar o poder que a gente tem nas nossas mãos, porque senão a gente está aqui que nem criança, esperando que vou fazer 30 cursos porque aí eu vou estar pronta para estudar. Mas aí tanta coisa que eu tenho, tanta coisa que eu já conheço, por exemplo, as nossas formações, elas entregam coisas tão lindas, é tão uma mudança de paradigma que sai do comportamental, que vem para o desenvolvimentista, que está aliado com as políticas públicas, que está constantemente trazendo esse movimento tão importante de promoção de saúde mental, de segurança emocional, nessa conjuntura mundial que a gente está vivendo, né? De um distanciamento tão grande das relações, e aí a gente começa a se relacionar com a gente mesmo. E a gente vai ver o que acontece com muitos alunos nossos também, que se sentem seguros, que nessa insegurança se defendem de algumas coisas, projetam na gente, e que fazem o movimento, e faz parte do crescimento.
conhecimento faz parte de como a gente está entrando nesse movimento. A Lil está dizendo que não está aparecendo mais informações sobre o seminário quando digita. Lil, você pode ir, então, depois da live, no link do perfil e entrar lá, que está lá, ou eu vou colocar tanto nos meus stories, a Lívia também, Também. e nos stories da escola para vocês entenderem e aceitarem esse movimento. No seminário, a gente vai ficar uma imersão de um dia inteiro, de uma mudança de paradigma maravilhosa para a gente olhar, porque, gente, o convite da educação positiva é principalmente a autoeducação. Se eu Sim, procurando coisas para aplicar e para fazer no atendimento com a família da Lívia que vai chegar para mim, ou como que eu quero exatamente isso. É um pensamento muito, muito, muito novo, sabe, Li? Eu estava vendo o Bregman, que eu fiquei apaixonado, o livro Humanidade, eu estou lendo A Moral, que é o livro dele, o livro de moral. E ele estava falando que como comprova que isso que você trouxe de esperar um movimento grande, e ele fala que uma das provas de como o ser humano é colaborativo, de como o ser humano é empático, é amoroso, é o quanto a gente faz esses pequenos movimentos, seja em comunidade, e historicamente as grandes mudanças, seja o fim da escravização, pelo menos na lei. Né, gente? Porque ainda existe muita coisa. As sufragistas foram movimentos pequenos de grupos incríveis que fizeram impacto na humanidade. Como eu acredito que nós, como educadores parentais, também estamos fazendo, Lívia. sim. Eu sei o impacto que a gente já deu, um monte, na vida dos mais de 1.500 profissionais que fizeram o nosso curso. E o quanto já impactou a nossa vida também, né? A nossa mudança de visão. E o quanto eu já me senti insegura na hora de atender. E o quanto isso me abriu oportunidade para buscar e ampliar meus horizontes. E isso é maravilhoso. Eu acho Sim. maravilhoso. E complementando o que a Flá está trazendo, gente, quando a gente vai para um atendimento, então aqui a gente está fazendo um passo a passo, né? Porque o que a gente trouxe esse tema nessa live? Porque muitas das vezes as pessoas, tem pessoas que já têm uma formação como educadores parentais, através de outras escolas, enfim, e não conseguem entender que foi a minha história, que foi um pouco a história da Flá, que foi a história da Maia, porque a gente tinha informações que traziam muito esse contexto de hierarquia, né? Onde eu sei tudo e essa pessoa não nada sabe, onde eu vou despejar nela ali Nossa, as boas, a gente como a gente fala, né, a gente vai despejar ali bons processos ali para a pessoa aplicar, então algo que já está testado e você vai lá e usa isso na sua família, então são ferramentas, isso e aquilo. Como coloca essas formações ainda, e gente, isso faz parte, tá? Porque isso faz parte da humanidade mesmo, até da maneira como a gente forma outros profissionais. Isso faz, enfim. Quando a gente passa por um processo de formação onde é hierárquico, eu sei tudo, você não sei nada, eu vou despejar em você e você vai colocar esse movimento, eu sempre me sinto aquém. Por quê? Porque tem um mentor que sabe muito mais que ele pensa tudo, ele lembra de tudo e tal. Então eu fico nesse lugar infantil nos atendimentos, que no atendimento eu estou ali atendendo, ciente do que eu sei de conhecimento, e alguém me faz uma pergunta, eu me coloco no lugar de que eu tenho que saber exato. tudo, de que todas as experiências da humanidade, da parentalidade, está aqui numa caixinha interna, onde eu vou tirar da gaveta ali uma clean, aqui a solução. Né? E este lugar que é um lugar desorganizado, e este lugar é onde a escola é o que a escola traz de diferente nas nossas formações. Porque se eu ainda estou no processo de que eu acredito que eu sou quem contém todas as informações, eu vou estar sempre nesse lugar, ou de medo, no atendimento de, isso é uma questão, vamos falar que vão dizer que vai entrar um termo de um tema heteronormatividade, que eu não tenho ali um profundo conhecimento, aí eu me bloqueio, aí eu trago uma crença pessoal, aí eu já, enfim, eu entendo que eu tenho que ter uma resposta imediata e hierárquica e depois fico nesse lugar inseguro. Pode ser esse, ou eu não consigo nem atender, porque vai que surge um tema que eu não tô, vai surgir um tema sobre bullying que eu não tô ali tão aprofundada nisso, eu não vou saber responder. Então, esses dois caminhos. Ou eu invento que eu sei a qualquer custo, é no meu caminho anterior. E o outro caminho, por isso que eu conheço tão bem. E o outro caminho de que eu nem atendo, nem faço e tal. Só que ambos os caminhos são violentos.
Porque eu me coloco superior ao outro e melhor que o outro. Então, no atendimento, enquanto eu, pai, estou vulnerável, vem alguém com aquele poder, sei tudo, sou ótimo e você é péssimo, deixa esses pais mais ainda em congelamento ou em luta e fuga e pouco vão conseguir movimentar com essa criança. Por mais que até tenha dado um insight ali, mas, enfim, estão no lugar hierárquico. Ai, se eu não fizer certo, essa pessoa vai falar de novo que eu errei, enfim. E tem o outro que tem tanto conhecimento ali e não está compartilhando, né? Ainda está no lugar de medo, de insegurança, de que eu tenho que ser perfeito. Tem essas duas violências, né? Uma para dentro, uma para fora. E na escola, o que a gente compartilha com vocês é o lugar de vínculo, onde nós somos só instrumentos dessa família, instrumentos desses pais, para ampliar o olhar. Então, a gente não vai trazer respostas, a gente traz algumas indagações, alguns questionamentos. E é muito interessante, vou trazer para vocês um exemplo bobo, mas que a gente já vai. Bobo, porque não quero minimizar, mas acho potente, inclusive. Outro dia o meu filho queria assistir, só para a gente entender que no atendimento a gente vai mais ajudar os pais a pensarem se aquilo realmente é um problema, o que é que significa aquilo para eles, do que às vezes comprar aquele problema e seguir com aquele problema. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo quarta-feira passada. Meu filho mudou de escola e ficou. E teve o filme do Minecraft e ficou assim, mamãe, liga pra mãe do meu colega e chama ele pra assistir Minecraft comigo. E ele passou semana, gente, pedindo isso. Liga pra mãe, não, filho, a mãe vai combinar, tava mais resolvendo. Eu e a mãe mais resolvendo que dia que ia ser. Enfim, Uhum. a gente já tava em contato. Quando a gente fechou, não, vai ser quinta-feira, a gente vai no cinema e tal, que foi essa quinta agora, ela falou assim: ele vai levar um amiguinho também. E, gente, aquilo pra mim foi muito forte. Eu pensei, nossa, meu filho tá totalmente é, todo desejoso de estar com essa criança, de estar com esse amigo que não vê há algum tempo. Aí eu vou, faço esse movimento do convite, a gente resolve tudo, compramos ingresso, a gente compramos tudo. E ela me fala que vai levar outro amigo. Gente, eu fiquei assim, muito desorganizada, assim, que eu pensei, vai machucar meu filho, enfim, aquele processo. E teve um certo momento na hora do almoço que eu falei, eu quero falar isso, já preparar ele para essa situação que vai acontecer. Gente, mas minha intenção, Flávia, era cancelar. Tipo, nossa, lembrei aqui, não vai dar. Tipo isso. Jura, amiga? Juro. Mas aí olha só pra gente entender como era uma dor minha. Isso Uhum. pra mim foi muito surpreendente. Bom, no almoço eu tô lá achando como vou entrar com esse tema sensível. E aí eu vou. Ah, filho, tá tudo resolvido. Vai ser hoje. Inclusive, ele vai levar um amigo. Aí ele falou assim: Eba! Gente, aquilo foi tão surpreendente pra mim. E tão marcante, porque eu pensei, tá vendo, era uma dor minha, né? Eu achei bom eu ter compartilhado e tal, mas como a gente muitas das vezes interpreta situações com a nossa lente. Eu estava falando da minha história, para mim seria eu teria me desorganizado se eu tivesse combinado com uma amiga e ela levasse outra pessoa, porque eu queria ela só para mim. Então, tô falando da minha história, da minha carência, do meu desejo de ser vista e sentida, que né? E eu simplesmente Aparece. projetei isso no meu filho e vi isso como. Gente, eu pensei em cancelar, falando, não foi uma vez, não, foi Sim, algumas vezes. mas li isso constantemente, tá? E tá, por exemplo, assim, ó, eu tô trabalhando em duas escolas agora. E aí eu fiquei assim, gente, mas se eu chegar já com neurociência, já explicando ou já com as leis, eles não vão gostar de mim. E assim, ó, ou seja, se eu for lá conversar e ter um professor resistente, gente, a gente vai viver isso constantemente. E eu cheguei lá de uma forma, começando nessa escola nova, assim, agora, eu cheguei lá de uma forma de dizer assim, gente, eu quero construir primeiro uma relação com vocês, que vocês não me coloquem no lugar de que eu sei tudo, de que não sei o quê. Eu tenho medo que eu traga aqui coisas que eu, de uma forma muito que construa um muro entre nós e não quer. E eu já comecei a construir desse lugar, Sim, que foi a educação positiva que me trouxe dizer assim, ó, eu quero realmente, porque para mim é muito importante estar aqui, é porque eu já fui o professor sem recursos em sala de aula, eu já fui alguém autoritária mesmo, e essa pessoa vai aparecer aqui. Eu não quero que vocês vejam eu como alecrim que me projetem de que eu tô sempre errada. Vai ter coisas que vocês vão perguntar que eu não sei como fazer, mas a gente vai buscar juntos. Tenho certeza que juntos a gente vai buscar. Gente, parece que eu vi um alívio até nos professores e em mim, assim, sabe? E tá tão gostoso trabalhar assim. E isso eu já vi nos nossos alunos também, Lívia. sim, Tá, mas eu vou lá fazer. E se alguém diz que não concorda, que tem que bater mesmo em criança? E o que eu vou fazer então? Aqui tá muito mais a minha necessidade de ser aprovada
a minha dor que nem a tua, dizendo assim, não, se eu convidar a Flávia, eu e a Flávia, ela vai dizer que vai trazer mais não sei quem, mais não sei quem, eu vou ficar chateada. Já peguei o bilhete, tá, amiga? Mas aí, tô brincando. E aí o que acontece? A gente vai constantemente estar de frente com as nossas dores, com as nossas limitações. E aqui será que o meu momento é lutar com ela, resistir a ela, ou poder acolher, entender e às vezes dar espaço para os nossos filhos serem os nossos filhos, Sim, ou para o encontro do outro ser esse do outro. E às vezes, eu já aconteceu comigo, dei a palestra, Lívia. Aí uma moça levantou a mão lá atrás e falou assim: eu concordo com tudo que tu falou, mas na minha casa, eu sou inferior ao meu marido. E todo mundo da minha igreja concorda com a mesma coisa, e agora eu tenho que ser submissa porque esse é o papel da mulher. Aí, gente, aqui dentro, Lívia, veio um assim em mim, sabe? E a única coisa que eu consegui fazer é dizer assim: eu te entendo, eu sim. te entendo, e eu sei que esse é o teu momento, é o teu pensar, é o teu ambiente, é o teu núcleo, e eu tenho a minha missão de trazer um olhar para todos com igual valor e dignidade. Just this. Ela não. Mentira, just this não, porque aquilo chegou a me dar até dor de estômago, Lívia. Sim, mas o que é interessante é que você viu que não tinha o certo e errado aqui, né? A gente já Não! falava, aquele momento, aquela situação nesse momento eu preciso ser compassiva com ela. Aqui eu não vou mudar o pensamento dela, aqui eu não vou mudar o meio onde ela está vivendo, aqui eu não vou, né? Eu não tenho esse poder que às vezes o autoritarismo, essa educação tradicional nos coloca num lugar de poder, que eu vou convencer o outro, eu vou mudar o pensamento do outro, né? E eu trouxe também o exemplo do Miguel para dizer que um educador parental também não teria a resposta certa para mim. Cancela mesmo, coitado do seu Exato, filho. Ou, não, não cancela, porque ele seria só um instrumento de me fazer pensar, mas vamos pensar o que poderia acontecer de exato. ruim. Isso já aconteceu na sua história? Como é que é isso para você? Então, para a gente entender que o educador parental, a gente mostrou que temas que não tem certo nem errado. Então, eu, com a minha experiência, com os meus estudos, com tudo que eu tenho, em uma situação pessoal, né? Eu me vi ali entre a minha história, a minha dor, projetando isso como se fosse uma dor e a história do meu filho. Isso pode acontecer nos atendimentos, isso pode acontecer em Sim, palestras, isso pode acontecer em tudo que é lugar, né, Li? sim, então, quanto que o educador parental, a gente tem que entender que ele vai ter esse papel de um instrumento de ampliar a perspectiva, de trazer perguntas e não de ter respostas prontas. Eu sei como é que faz, como é que deixa de fazer, é assim que faz. Não, tá errado. Não, essa mãe foi um absurdo ou essa mãe maravilhosa. O que for, não existe, né? Eu, educador parental, vou estar ali trabalhando con- conectado com aquela história, vinculado com aquela história, tentando, como eu estou emocionalmente distante, eu consigo olhar um pouquinho mais amplo para essa situação, de uma forma mais ampliada, e consigo apoiar. E outro, gente, ponto interessante, enquanto educador parental, a gente achar que a gente tem que estar pronto para a gente atuar como educador parental, na escola vocês vão ver que vocês vão. Porque a gente perpassa pelos 5 pilares, eles são muito estruturais para a nossa linha de raciocínio, que querendo ou não também é uma parte do nosso processo de cura, ele vai nos estruturar de uma forma que a gente vai compreender que nesses atendimentos a gente vai, na verdade, ser curado, compreender muita coisa da nossa história através dos atendimentos. Os atendimentos, eles vão permitir o nosso crescimento. Eles vão ser instrumento do nosso crescimento. E não, eu estou ali para ensinar, ensinar, ensinar. Muitas vezes a gente vai aprender com aquilo que aquela família conseguiu nomear, com aquilo que ela trouxe. E vai ser, então, assim, para a gente entender que a gente, quanto mais a gente atende, inclusive, mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai se organizando. Então, eu não estou pronta para atender, eu tenho responsabilidade para atender, eu sei qual que é o meu papel, eu tomo cuidado de como eu estou emocionalmente para aquele atendimento, mas ali eu vou estar entregue e confiante de que sou só um instrumento, não sou ali alguém mandando para alguém obedecer. E E isso sabe, acho que sai desse lugar de medo, né, amiga, se eu estou dos, preparada ou não. dos dois lados, né, Lívia? Desse, eu tô ali mandando para você, minha cliente, me obedecer e fazer o que eu tô mandando, porque todo mundo vai, a maioria,
se já não nos segue nós há muito tempo, vai chegar nos atendimentos, Lívia, conserta a minha filha, o que que ela tem de problema, né? E a gente vai começar a mostrar que existem necessidades por trás, porque a gente não trabalha com comportamento a ser moldado. Mas aí também tem outra coisa, Lívia. Como a gente começa a acessar os pilares muito bem estruturados, os 5 pilares da escola, que vocês vão aprender também no seminário, tá, gente? Quem tiver no seminário vai sair com isso bem estruturado. E é bem importante vocês estarem no seminário para sair do raso das redes sociais, do que pode compreender, do que sim é educação positiva. Porque aí a gente começa a ver um trabalho de autoconhecimento. E aí, Lívia, como é que eu faço isso? Se eu falei para minha filha assim, filha, a mamãe vai fazer uma palestra lá na tua escola sobre palavrão, e a Catarina olha para mim e fala, você? Você tem esse lugar de fala. E eu falei, Ai, meu Deus. e aí eu falei assim, filha, você acha que a mamãe tem que parar de falar palavrão, né? É, mamãe, porque teu cu eu aprendi com você. Aí quase que eu olhei pra ela e falei, teu cu, Catarina. Aí eu falei, não, a mamãe vai ficar mais atenta com o palavreado da mamãe, filha. Mas é que na nossa visão, o palavrão ele tem uma visão de que é uma vazão e a mamãe pode sim dar uma vazão para a emoção da Uma forma mamãe de uma assim. outra forma sem ser o palavrão. Aí ela, eu acho que é importante para você. Esse é tão Mas interessante do palavrão mesmo, né? Que esse contexto a gente também não tinha como a gente expressar, né? claro, As emoções não eram, não tem esse e os caminho, sim, também Os sou muito do adultos também palavrão. têm pouco, então assim a gente tem referência Sim. de palavrão de colocar assim, só que eu tô querendo dizer só esse exemplo, por quê? Porque algumas alunas já falaram assim, mas como é que eu vou atender se eu ainda sou essa mãe dentro de casa? Entende? Por quê? Porque assim, ó, uma coisa, Lívia, que eu fiz um vídeo e que a gente, não sei se você concorda comigo, mas tanto a psiquiatra, quanto a consultora do sono, quanto a psicóloga, quanto a pediatra, quanto a professora, a coordenadora, para muitas, a chave de virada é a maternidade. Sim. Para muitas, às vezes precisa ter mais de um filho, às vezes precisa de uma outra quebra para realmente eu mudar a minha forma e sentir assim, ó, eu preciso saber que existe outro caminho. Tô vendo aquelas meninas lá falando que existe outro caminho. Então, o que que é importante? A gente sair dessa hierarquia de poder, entender que a maternidade vai constantemente, ou a paternidade, nos trazer essas possibilidades, que não existe essa perfeição, que a gente vai constantemente ver a nossa história, a nossa dor, que eu vou começar com essa palestra sobre o mito da infância feliz no seminário. Vai ser a Seminário. primeira palestra, então eu estou esperando vocês. Quem ainda não se inscreveu no seminário, digite aqui seminário para passar o dia 12/4, o dia todo com a gente. Eu, a Lívia, a Maia e a Clá. A gente vai mostrar para vocês possibilidades dessa mudança de paradigma e entregar uma visão muito mais ampla e também convidar quem quiser continuar com a gente nessa jornada linda de profissionalizante, que são os cursos da Escola da Educação Positiva, vai ter essa oportunidade. Então, é muito mais a gente sair dessa hierarquia de poder e aprender a se relacionar com a gente mesmo, que é o que as crianças aprendem. As crianças aprendem a se relacionar com eles mesmos e com o mundo através do amor e da relação primal que eles recebem. Nós precisamos e temos a oportunidade com a educação positiva de revisitar, de indagar de forma compassiva como eu estou me relacionando com o mundo e várias formas de como aparece isso, seja na minha relação profissional, seja na minha relação como casal, seja na minha relação como pares, com amigos, com meus filhos e tudo. E isso é uma constante lindeza, oportunidade da vida. Então, digite aqui seminário para você se inscrever e poder passar o dia todo aqui com a gente. Quarta-feira temos mais uma live, né, Sim. Lívia? E a gente espera vocês aqui fazendo parte desse movimento lindo, porque as inseguranças, elas vão sempre existir no nosso caminho. A questão é, como é que eu as acolho? Como é que eu lido com elas? É que vão fazer toda a diferença daqui para frente. Porque se eu estou esperando, ainda vivendo muita coisa, porque a gente ainda vive, muita coisa da educação tradicional em nós, provavelmente eu mesmo estou acabando de dificultar o meu próprio caminho. E aqui não é com luta, é com compaixão, com amor, com amparo, porque essa é a natureza humana que a gente acredita, né, Lívia?
Sim. E se você, gente, é pediatra, se você é psicólogo, se você é pedagogo, se você é advogado, se você trabalha com famílias, né, em qualquer fono, TO, o quanto é importante, além da sua especialidade, você conhecer profundamente esses pilares da educação positiva, porque vão ampliar muito a sua forma de atender, vão ampliar muito a sua compreensão do desafio daquela criança ou do desafio daquela família. Vai permitir que você seja referência para essa família. Por que você vai ser referência? Porque você vai conseguir nomear para a família muito do que está acontecendo. Você vai conseguir ser a ponte entre essa família e essa criança ou esse adolescente. Você vai conseguir, a partir dos seus atendimentos, né, compreender ali o quanto aquela criança está em sofrimento, aquele adolescente, e você é um agente de mudança na vida desse adolescente, dessa criança, ali que seja nos 45 minutos de uma sessão, nos 50 minutos de uma sessão, enfim, o quanto a gente precisa ser responsável hoje, principalmente quem trabalha com crianças e adolescentes, responsáveis mesmo por esses indivíduos, esses seres humanos que passam por nós, essas famílias buscando ajuda, buscando apoio e encontrando às vezes só ali a nossa especialidade e não tendo esse olhar mais amplo. Na Harvard já tem estudos, né, que os pais não estão mais aceitando que o especialista desse só conheça daquela especialidade, não de desenvolvimento humano, né? Ou a gente também tem estudos ali da Fundação Dom Cabral dizendo quanto hoje o profissional atual, ele precisa passar por autoconhecimento, ele precisa realmente ter skills de autoconhecimento para ser um bom profissional. Então, a educação positiva, ela caminha com o que o mercado está solicitando, gente. De skills de autoconhecimento, de conhecimento sobre desenvolvimento humano, porque a sociedade ela está passando por tantas transições que se a gente não tiver atento a isso, a gente vai se perder, a gente vai ficar desatualizado e vamos ver sim pessoas se tornando referência porque tem esse conhecimento, porque gente, se fosse só um conhecimento profundo, todas as pessoas que fizeram mestrado, doutorado, já estariam aí brilhando no mundo, porque elas têm aquele conhecimento de uma forma muito profunda. Ou uma pessoa que está ali na atuação no mercado de trabalho, que está ali há muitos anos, já está num cargo muito alto, muitas das vezes não consegue subir porque não tem esses skills do autodesenvolvimento e de conhecimento profundo sobre o desenvolvimento humano para os seus liderados, para os seus líderes, enfim, né, para os seus pares, enfim. Então, em todas as profissões, gente, esse vai ser a busca, o caminho para realmente a gente conseguir se destacar, para a gente conseguir se sentir. E faz parte também essa sensação de prazer e de que eu agrego, gente. O Gabor traz no livro Mito do Normal que faz parte de um processo de cura. Eu ir para o meu trabalho e sentir muita satisfação por aquilo que eu faço, por aquilo que eu mudo nessas famílias, nessas crianças, na vida de cada um, e isso transborda na minha vida, isso transborda na minha autocura. Então a gente também trabalhar, né, amiga, de uma forma tóxica, onde aquelas famílias são péssimas, nossa, eu não aguento mais aquelas, né, vamos dizer que eu trabalho numa escola, é as famílias, é aqueles pais, e, e é celular na escola, e não sei, onde eu tô indo, todo mundo é responsável sem entender que, bom, se eu tô sentindo que tá tudo tão solto, como é que eu posso ser aqui a chave para conduzir para uma mudança? E temos Né? Como esse eu sou agente poder, disso? E gente. temos sim esse poder, porque a nossa humanidade ela é enquanto mamíferos, né? Esse nosso poder de conectar com o outro e daquilo que a gente vivencia, reverberar no outro, em função do nosso sistema nervoso, então aqui não é algo filosófico ou espiritual, em função do nosso sistema nervoso, a gente se conecta com o outro e faz essa ponte que é o vínculo, que é o interesse pelo outro, enfim. Então a gente vai cada vez mais responder ao que o mercado precisa, responder ao que as famílias precisam e se autotransformar. Isso vai reverberar na nossa vida. Se você tem esse desejo, se você quer conhecer, se você ficou curioso por isso que eu trouxe aqui, escreve aqui seminário. Deixa eu ver se é isso mesmo. O que é isso que vocês têm para propor? Escreve aqui seminário. A gente vai encontrar vocês no dia 12 de abril, um dia inteirinho, imersos na educação positiva, de 9 às 6 da tarde, com o horário de almoço ali, como um respiro para a gente entrar em contato com os nossos, enfim, até mesmo para nós, que vai estar ali com vocês, acompanhando, um dia inteirinho para a gente compreender o que é educação positiva. Escreve aqui, gente, seminário, e a gente se encontra no dia 12, e para vocês sentirem o que é
um dia vivenciando um processo que traz teoria profunda, que nos traz a necessidade de se autodesenvolver, que nos traz a necessidade do autocuidado, que nos traz a necessidade de olhar para o outro, só que de uma forma muito orgânica e fluida, que foi o que a gente conseguiu e busca diariamente quando a gente está compartilhando com vocês a educação positiva. Enfim, então, nos deem as mãos, a gente entende que a sociedade precisa de muitos educadores parentais, de muitos profissionais especialistas em educação positiva, muitos profissionais que tenham interesse em ser realmente alguém que transforma, que vai agregar mesmo para todos os que estão se relacionando profissionalmente com você. Porque o pessoalmente, né, Flávia, vai ser automático, mas que esse impulso seja o profissional, que a gente né, está no mercado, num mundo onde isso é realmente sempre o que mais nos chama, o que é mais importante para esse mundo ainda tradicional, da educação tradicional, a gente vai encontrar aquilo que o mundo solicita, mas de uma forma que nos alimenta, que nos faz bem, que volta para a nossa casa e para os nossos filhos e para as nossas relações. Isso é A gente, grandioso. a gente espera vocês. Escrevam aqui seminário. A gente já vai ser nesse sábado. Não vejo a hora. A gente está preparando um dia muito lindo e muito profundo para vocês. Não é isso, amiga? Então gente, esperamos vocês lá. Quem precisar comprar a gravação é possível. E, gente, é R$ 100, menos de R$ 100, para você ter acesso a muita informação que um monte de gerações não tiveram. Então, aproveitem isso, ok? E, gente, é para quem tem contato com famílias e quem teve infância. Isso é importante dizer. E quem Pode. sente, e quem sente que ainda não está dando conta, quem sente que ainda falta, quem sente que entrega aquela criança e fala assim, eu não fiz tudo por ela, essa criança ela poderia ter ido, eu imaginei que ela teria ido muito além, eu imaginei que essa criança teria se desenvolvido mais, eu imaginei que essa criança ia se alfabetizar com mais facilidade, eu imaginei que esses comportamentos se alterariam. Quando você se sentir sem recurso para lidar numa sala de aula, sem recurso no consultório pediátrico, né, Flá? Entendam que esse recurso que falta, esse a mais, vocês vão encontrar aqui conosco. Basta nos experimentar nesse dia 12 para ver se a gente está falando realmente algo que vai agregar para vocês. Então, esperamos vocês lá. Li, querida, Beijo, beijo enorme, obrigada. Essa beijo, live vai ficar pessoal. salva e quarta-feira que vem tem mais uma. Obrigada, amores. Só digitar seminário aqui e se inscrever. Tchau, Beijinho, tchau. beijo, Li.